uma escola ela é muito dinâmica. Então, aquilo que hoje talvez seja super bacana e bom e suficiente, amanhã não é mais. Sim. Então, esse olhar cuidadoso sobre as necessidades, não, muitas vezes as pessoas se preocupam com o modismo, mas nós temos que nos preocupar com realmente a essência do que nós queremos na formação dos nossos estudantes. Hoje, por exemplo, a tecnologia é algo super necessário e importante. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a diretora escolar, irmã Selaci Dalpiaz. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que cuida de muitos alunos. Ela é nossa cliente há muitos anos e ela se chama Selaci, irmã Selaci, que é diretora do Colégio Santa Inês aqui de Porto Alegre. Que bom te receber aqui, muito obrigada, é um prazer ter a tua presença aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, e você, Sheila? Tudo prazer bem. Também é nosso, é uma alegria podermos estar aqui batendo um papo sobre um assunto tão importante, tão relevante, né? Que é educação, sobre crianças. É Exato. Verdade. Há quantos anos a senhora é diretora da escola? Há 10 anos. Há 10 anos. 10 anos. E qual é a sua formação? Eu sou formada em pedagogia. Pedagogia, imaginei. Pedagogia, depois tenho outras formações, então, de gestão, Sim. psicopedagogia. Sim. Também de terapeuta de família, porque sempre para poder entender mais o funcionamento das crianças, porque normalmente as crianças são apontadas como as que têm dificuldades e tal. Sim, mas muitas vezes vem da família. Exato. A gente tem que entender o funcionamento da família para a gente poder também compreender qual é o lugar dessa criança, qual é o espaço. Que a bacana. nossa ação em relação a elas, né? Sim. E me conta como é que é ser diretora da escola. Antes, a senhora foi professora? Bom, ou já começou a carreira como diretora? Não, eu fui, na verdade, estudante do Colégio Santa Inês. Eu que fui bacana. desde auxiliar da educação infantil, fui professora, fui coordenadora pedagógica dos anos iniciais. Passou por todas as etapas da escola. Exatamente, até 2000. Depois fiquei na mantenedora mais uma porção de tempo e cuidando da educação, na verdade, da província. E em 2013 voltei para a escola como diretora. Como diretora. Isso. Qual é a função de uma diretora em uma escola? E qual é a importância e o papel da diretora, de um diretor numa escola? Bom, acho que a nossa principal função como diretor, uma diretora, na verdade é olhar a escola como um todo. E cuidar da sua essência, que são as pessoas. E para isso a gente precisa, então, ter clareza do que a gente realmente quer, que estudante nós queremos formar, para que sociedade nós queremos formá-los, né? E termos aí as estratégias relevantes, importantes, que nos ajudem, né? Para que a gente possa ser assertivo nessa formação. Então, dessas crianças que são hoje tão importantes e é o que temos, talvez, o nosso maior patrimônio, né? Verdade, com a certeza. Educação, para ver se nós conseguimos realmente transformar um pouco esse nosso país, humanizá-lo e tal. Então, um diretor precisa cuidar da essência, que são as pessoas, as estratégias de trabalho e aquilo que está acontecendo, na verdade, no mundo. Porque tudo isso é tem que estar sempre antenado, sim, para trazer as novidades também para a escola e estar sempre incentivando os alunos e trazendo tecnologias e trazendo situações do mundo para inserir as crianças no mundo atual. Exato. Né? Uma escola ela é muito dinâmica. Então, aquilo que hoje talvez seja super bacana e bom e suficiente, amanhã não é mais. Sim. Então, esse olhar cuidadoso sobre as necessidades, não, muitas vezes as pessoas se preocupam com o modismo, mas nós temos que nos preocupar com realmente a essência do que nós queremos na formação dos nossos estudantes. Hoje, por exemplo, a tecnologia é algo super necessário e importante. Sim. E aí temos aí um outro fator que ele é
necessário ser pensado, que é como nós vamos humanizar toda essa questão tecnológica, né? De que forma nós, professores, diretores, educadores, o que nós precisamos trazer como um ingrediente humanizador em tudo isso que eles têm à disposição com a tecnologia. Sim. E como é que vocês escolhem os professores? Bom, a gente daí precisa fazer um alinhamento dos princípios, dos propósitos da escola, o que a escola acredita. E aí a gente busca um perfil de pessoas que também têm um sonho, tanto que pelo menos seja compatível com o propósito da escola. Sim. Então, assim, nós, como escola, o Colégio Santa Inês, a gente, para nós não é o importante que a pessoa tenha toda uma formação completa. Mas a gente precisa ter gente com disponibilidade de aprender. Porque esse dinamismo, essa disponibilidade, essa vontade, esse desejo é o que vai forjar um bom professor. Então, Eu já ia te fazer essa pergunta, quais são os atributos que vocês levam em consideração para contratar um bom professor? Exato, pessoas que têm princípios, né? Bons princípios, que tenham um cuidado ético, né, com esses estudantes, que gostem de gente, que gostem das crianças, dos adolescentes, que entendam que a educação ela não é algo estático, que ela é dinâmica, que tem questões que são essenciais. Então, como a gente cuida, como a gente escolhe essa essência, e que saibam conviver e aprender em grupo. Sim. Isso hoje eu vejo um grande diferencial, assim, num educador que tem essa capacidade empática de estar num grupo, de poder aprender, de poder dar e receber dentro de um grupo. Sim. Irmã Celaci, e como é que vocês trabalham a leitura na escola? Eu sei que vocês são clientes do Elefante Letrado, usam bastante a plataforma. E a gente admira muito o trabalho de vocês, mas eu queria que tu contasse um pouco mais para quem está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify. Como que vocês trabalham com leitura? Qual é a importância da leitura? Bom, a leitura ela é algo extremamente relevante, porque é a leitura que abre os olhos para o mundo. Alguém que não lê, alguém que não busca um novo conhecimento, que não se desafia por isso, ele vai ter menos ideias, menos criatividade, menos desejo, talvez, de conhecer outras coisas. Então, apresentar às crianças e aos jovens a leitura, especialmente, acho que o grande desafio é a gente, lá na primeira infância, contar muitas histórias. Que as crianças, todos os dias, escutem uma história. Tem um momento de se deliciar com uma história, sem aquele compromisso de prestar conta dessa história. Por exemplo, a educação infantil. É inconcebível ter uma sala que as crianças não escutem história. Sim. Que a professora não conte história. Que as crianças não tenham oportunidade de contar história. Aí, no Fundamental 1, as crianças continuam amando ouvir história. Só que elas já podem escrever e contar as suas histórias. Sim. Vocês têm isso na escola como parte do currículo? O professor contar a história para a criança todos os dias ou tantas vezes por semana? Ou fica mais a critério do professor de decidir de que forma ele vai trabalhar a leitura com os alunos? A gente já tem isso no currículo. No currículo. Porque sempre que a gente deixa a cargo do professor, cada um vai escolher aquilo que gosta. Se não gosta tanto de leitura, talvez vá ler pouco. Sim. Vai incentivar menos. Sim. Então, tem algumas coisas que eu vejo quase que como uma obrigatoriedade estar no currículo, que isso seja trabalhado como o mínimo. Não existe o máximo, mas tem que ter pelo menos o mínimo. Tem que ter pelo menos o mínimo. Então, de poder ter as leituras obrigatórias nos mais velhos, lá, o ensino médio, Fundamental 2, e trazer outras possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho as coisas muito planejadas dentro da escola. E com um orçamento cuidado e tal. Mas eu digo, para livros, a gente não tem um limite. Porque isso é algo básico, é algo
fundamental. Sim, e que ajuda em todas as matérias depois. Exato, né? A gente vê na plataforma, né? As crianças com a plataforma do Elefante Letrado. Quantas possibilidades essas crianças têm. Talvez nem todas as famílias teriam possibilidade de comprar tantos livros físicos. Sim. Os livros físicos são caros também. E nem todas as famílias talvez consigam. E aí essas crianças não têm limite para ler. Eles podem ler o quanto eles desejarem ler. O quanto eles puderem ler. E eu vejo quantos leitores que se formaram a partir sempre tendo as duas coisas. A gente não valoriza mais um, menos outro. Irmã Selassie, e qual é o papel da família nessa questão da leitura? Vocês imaginam que tenham muitas experiências com famílias que incentivam os alunos a lerem e famílias que não têm esse mesmo engajamento, né, de fazer com que a criança leia. Vocês percebem muito essa diferença nas famílias da escola? Sim, a gente tem aquelas famílias que já têm hábitos familiares de todos os dias contar uma história, de poder convidar as crianças, os adolescentes para a leitura, de famílias que leem juntos e que leem muito. E temos aquelas famílias que não têm essa cultura também. Então, eu vejo o nosso papel, assim, de equilibrar isso. Convidar essas famílias que leem menos, mostrar para elas a importância, o valor, o quanto isso contribui para a formação dessa criança, desse adolescente. Então, e é desafiador isso. Sim. Desafiador. Então, tem algumas famílias que, para comprar um livro, às vezes, é muito difícil. Eles acham caro. Então, assim, então nós precisamos entrar e mostrar, olha, o benefício desse livro, dessa leitura. Primeiro explicar e fazer com que eles entendam a importância, né, da leitura, a importância de ter um livro para convencer de quem sabe comprar. Exatamente. Então, eu acho que também aí entra muito o papel da professora. O quanto a professora é encantada com a leitura, com um projeto bem elaborado, com um trabalho que chegue também em casa o que foi desenvolvido na escola, que a criança conte, né? Então, como a gente vai trabalhar para essa criança se encantar, para sair de dentro da escola esse amor, esse brilho nos olhos, né, por aquilo que ela está ouvindo, por aquilo que ela está fazendo. Sim. Então eu vejo na escola, as crianças nós temos uma biblioteca muito bonita na escola. E é um dos lugares preferidos das crianças e dos adolescentes. Bonita e acessível. As crianças podem pegar, mexer, olhar, tocar nos livros. Bonita, acessível, que tem contação de história, às vezes em português, em inglês. Que hoje já se traz muito mais os personagens. Então, as crianças precisam ainda viver esse tempo, essa fantasia. Porque a história traz essa imaginação, desenvolve essa fantasia. E isso faz parte. Os adolescentes precisam também fazer essa imersão. Alguns têm menos desejo de ler. Sim. Então aí também o quanto nós vamos proporcionar ter uma proposta para esse estudante entender, mesmo que talvez não goste tanto, mas entender que é uma necessidade, que isso é importante para ele, que isso vai desenvolver um valor, que vai abrir horizontes para aquilo que ele quiser fazer. Sim. Em que momento? Eu até perguntei isso outro dia num outro podcast que a gente gravou e quero lhe perguntar também. Em que momento a senhora acha que a leitura deixa de ser um sacrifício para a criança e passa a ser um prazer? Eu acredito que no momento que ela entende o quanto ela se beneficia com a leitura, o quanto de encantamento tem aquele texto que ela está descobrindo. E o quanto ela pode viajar com a sua imaginação e que é prazeroso, que é bom. Então a criança que descobre isso, ela nunca mais para de ler. Sim. Ela lê muito. Aí a gente vê lá vê no ensino médio, às vezes eles estão no recreio com um livro que eles querem terminar de ler aquela história, terminar de ver aquela literatura que para eles é importante. Então, acho que… E aí é bem uma questão de como nós vamos, ao longo
da vida, desde a infância lá, desde pequenininhos, né? Como esse livro vai ser apresentado para eles. Sim. E talvez a importância também do professor de ser, ou do professor ou dos pais de serem mediadores, de encontrar um assunto que a criança tenha interesse, né? Exato. Eu acho que isso faz toda a diferença, apresentar um livro que a criança gosta e tem interesse, é muito mais provável que ela queira continuar lendo do que de repente só escolher um livro que não tem nada a ver com aquela criança. Então é importante os pais e os professores terem essa mediação, né? Por isso a indicação de algumas leituras em cada nível de ensino, desde os pequenininhos até os mais velhos. Então, literaturas que sejam adequadas à faixa etária. Não é qualquer livro que é importante, que é bom para a criança. Tem livros que são mais adequados. Por exemplo, tem um período ali, primeiro, segundo ano, eles adoram poesias. Então, investir na poesia. Tem outros, os pequenos gostam de descobrir os personagens. Então, tem que ser os clássicos aí, que não dá para passar sem que eles conheçam. Os mais velhos já têm outras, leitura infanto-juvenil. Então, assim, conhecer as etapas de desenvolvimento dessa criança e desse adolescente e adequar realmente a leitura ao gosto e à faixa etária desses estudantes é extremamente importante. E vocês têm alguma meta na escola? Meta de leitura anual? Por exemplo, a segunda série, o segundo ano tem que ler 15 livros, tem que ler 20 livros, tem que ler 2 livros, enfim, não importa. Vocês conseguem fazer uma meta de livros por ano na escola ou não funciona assim? A gente, não é que a gente tenha uma meta, assim, a gente tem o desejável. Tá. Né? O desejável, que não deixa de ser uma meta também, né? Mas assim, não tem um mínimo e não tem o máximo, mas incentivar o máximo, que eles leiam o máximo possível. Que todos os dias tenha algum momento da leitura, que tenha essas possibilidades. Né? É impossível um estudante, pelo menos, não ler durante um mês, pelo menos uns 5 ou 6 livros. Porque precisa, porque não tem como. E no Elefante, a gente tem as métricas, que a gente consegue ver. Acompanhar. Agora, a gente indica, por exemplo, em casa, a gente não acompanha. E não dá também para toda a leitura que o estudante faz, ter uma cobrança. Claro. Porque também tu tens que ler por prazer. Claro. Né? Então, acho que o valor de ler por prazer. Eu estar lendo porque eu gosto, porque eu quero saber o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que a gente matou… É uma conquista, né? Chegar a ter prazer de ler é uma conquista que a criança vai seguindo, vai trilhando aquele caminho até que chega no momento de ler por prazer, né? Exato. Tem também momentos que a gente precisa, com eles, criar uma proposta de devolutiva dessa leitura, e que seja um debate, que seja trazer alguns pontos que são importantes na construção daquele projeto que a gente está propondo para eles. Também é importante, mas também não pode ser sempre… ler porque alguém vai me cobrar. Porque tem alguma atividade, tem alguma coisa, sim, Daí a gente pode matar também esse desejo de sempre ter uma entrega dessa leitura que eu faço. Sim, tá certo. Irmã, me conta como é que é hoje essa questão de bullying na escola, porque em todas as escolas do mundo a gente sabe que isso acontece muito, né? E como é que a senhora, como diretora, o que tem de mensagem para deixar para outros diretores ou professores ou até mesmo pais que os filhos passem por isso, ou que alunos passem por questões de bullying na escola? Como é que vocês lidam com alunos que fazem bullying ou que sofrem bullying? A gente começa desde muito cedo trabalhar a questão da empatia, de ter muita conversa, muita mediação sobre todas as coisas que acontecem dentro do ambiente escolar ou de conversa outros, com os próprios alunos, com os próprios estudantes. Então a gente conversa muito. E a gente também tem um programa que a gente desenvolve na escola, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, onde a gente vai abordando temas que são
característicos de cada idade. E ali, dentre esses temas, um dos temas aí vem também a questão do bullying. Porque isso acontece, é muito frequente. As pessoas cometem, às vezes, até sem consciência de que estão cometendo bullying. Então, a atenção de poder perceber quando isso é contínuo, de poder trazer essa reflexão para a sala de aula dentro do programa de convivência escolar, né? De poder conversar, mediar na sala, conversar individualmente, trazer a família para essa conversa, porque tem algumas coisas que já vêm, que são estruturais, que já são uma cultura, às vezes, daquela família, e que a família entende, em casa tudo bem. E, então, que as crianças são ensinadas que tem algum lugar que pode fazer daquele jeito, disso chega lá na escola. Claro. Daí a gente conversa. Então, esse é um trabalho que não tem fim. Sim. Que ele não se esgota nunca. Então, todos os dias tem algumas questões que a gente precisa retomar sobre essa questão de respeitar o outro, de poder também ter as permissões ou para brincadeiras ou para próprios apelidos que eles costumam às vezes fazer. É verdade. Que é às vezes onde começam muitas dificuldades entre os estudantes. É o poder… Eu lembro que quando eu estava na escola, tipo, na terceira, quarta série, eu era muito magrinha e meu apelido era Olivia Palito, na época da escola. Hoje eu fico pensando, pra mim, na época não fez diferença, mas hoje bullying sempre teve, né? Mas hoje eu acho que a gente trata muito mais desse assunto. Acho que as escolas prestam muito mais atenção, as famílias prestam mais atenção nisso. E é assim que tem que ser, né? Tem que tratar, tem que falar. E hoje, inclusive, e ensinar. Hoje a gente tem o bullying, nem sempre ele tá nas redes sociais, que eu acho onde ele é mais violento. Sim, e às até vezes porque ele tá longe, escondido. Exato, ele tá longe dos olhos, às vezes, da escola, e tá longe dos olhos dos professores. Sim. Então, aí a gente entra também com as questões legais de responsabilidade. Então, muitas vezes, todas as crianças, os adolescentes estão aí com as suas redes sociais ativas. Sim. E às vezes não tem idade para estar ali. E muitas famílias não conhecem o funcionamento das redes sociais, e o bullying tá rolando ali. Sim. Então, trazer essa família à consciência e mostrar para elas a responsabilidade que eles têm sobre o acompanhamento desse estudante. E assim, para nós, como escola, a mesma forma. Então, não dá pra gente hoje negligenciar absolutamente nada. A gente precisa estar atento. Estar atento o tempo inteiro. E mediar o tempo todo. Hoje a escola, eu acho que não funciona mais uma escola punitiva. Precisa ser uma escola que acolhe, mas uma escola que chama a responsabilidade. Que acompanha, que vê, que conhece os seus estudantes, que tem esse olhar cuidadoso, porque trabalhar o bullying é também respeitar e cuidar desse estudante que muitas vezes está exposto, né? Aquele que está cometendo e aquele que está sofrendo. Sim. Então, eu vejo um desafio grande que nós temos aí. Sim, e constante. Constante. Né? Bom, tô adorando o nosso papo, mas a gente tá chegando no nosso tempo. Então, eu queria lhe perguntar se a senhora quer deixar uma mensagem para diretores de escola, para professores, algum exemplo de alguma coisa que vocês tenham feito que a senhora queira deixar como exemplo, legado. Vem alguma coisa à mente? Assim, de bate-pronto? São tantas coisas. São tantas coisas, mas né? Mas eu penso que… eu acho que uma coisa importante para nós, diretores, que somos os líderes da instituição, é trabalhar cada vez mais essa humanidade. A gente olhar as pessoas como gente. A gente ter essa atenção e esse cuidado. E darmos o nosso melhor enquanto instituição educadora. E sermos educadores em tudo aquilo que acontece dentro do nosso espaço. Então, eu penso que se nós cumprirmos esse propósito, nós estaremos contribuindo para uma sociedade melhor, para adolescentes e crianças bem formados e cidadãos melhores para essa sociedade. E eu penso que aqui está tanto o professor quanto os diretores, nós como educadores, precisamos ser esses modelos, né, de quem busca, que está buscando sempre, de quem está aberto para trazer aquilo que é a essência
de formar um sujeito, né? Então, Perfeito. dentro dessa humanidade. Sim, perfeito. Bom, muito obrigada pelo seu tempo de vir até aqui o escritório, até o nosso estúdio e já conhecer o escritório do Elefante. Foi um prazer te receber aqui e é sempre bem-vinda. Vamos marcar de repente de voltar com algum aluno pra gente gravar algum podcast com algum aluno de vocês? Podemos, com certeza. Ah, que bom. E eu agradeço muito essa oportunidade. Eu tenho muito carinho pelo Elefante, pelas pessoas que estão aqui dentro. Né? Mônica, Andréia, tem tantos que passaram conosco aqui. A gente já tem um relacionamento já de vários tempos aqui com vocês. E que a gente possa continuar com essa parceria bonita e contribuindo aí. Isso mesmo, que assim seja. Agradeço, muito obrigada. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder se inscrever no nosso canal e se puder também curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.